Então, estamos aqui com o objetivo de apresentar para a comunidade o projeto de lei orçamentária anual para o ano de 2021. Nesse momento, se fez necessário que essa apresentação ocorresse de forma virtual em função da pandemia que estamos vivendo no mundo. Então, dessa forma, escolhemos gravar esse vídeo, colocar para a comunidade por meio dos portais, para dar transparência e dar conhecimento para a comunidade desse importante momento para o planejamento do município de José de Freitas. A Lei das Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2021, por que acontece desse jeito? Por que a gente tem que ter essa lei chamada de forma diminuta de LOA? A gente tem que ter essa lei porque a Constituição Federal assim estabelece que em qualquer uma das esferas, seja ela federal, estadual ou municipal, é necessário que se façam 3 leis que irão tratar de um mesmo assunto, que é o orçamento. O que é orçamento? O orçamento é o planejamento de como nós iremos gastar os recursos, assim como a gente faz na nossa casa. A gente planeja gastar. E esse planejamento nos municípios, como é que eles acontecem? Eles acontecem por meio de uma lei que é uma formalização desse planejamento e ele é sempre de iniciativa do Executivo. Então, estamos aqui, o Executivo, fazendo o seu papel, que é de fazer o planejamento e colocar para que a comunidade faça a apreciação. A Constituição Federal, ela traz no seu artigo 165 que o Poder Executivo terá iniciativa para a elaboração desta lei. Quais são elas? O Plano Plurianual, a Lei das Diretrizes Orçamentárias e os orçamentos anuais. Em um momento não muito distante, a gente fez esta mesma apresentação para a Lei das Diretrizes Orçamentárias. E como a gente ainda está vivendo esse momento de calamidade pública, a gente está fazendo agora a exposição de uma outra peça orçamentária que dá continuidade àquela apresentação anterior que fizemos. A lei orçamentária anual, ela tem um cumprimento de um rito e ela deve ser entregue à Câmara Legislativa até o dia 30 de setembro. E o Legislativo, por sua vez, terá até o final da sessão legislativa, no final de dezembro, para devolver para o Executivo essa peça. E essa peça vai passar, então, de projeto para lei, né? Então, ela vai parar de ser chamada de PLOA e vai passar a ser chamada de LOA. Qual é o prazo, né? Então, esse prazo é 30 de setembro. Contudo, em função dessa situação que a gente está vivendo, da pandemia, para que não haja nenhuma perda de contribuição por parte da comunidade, o que é que a gente imaginou ser feito? Ser feito da mesma forma que a gente fez com a Lei das Diretrizes Orçamentárias. A gente coloca aqui a lei e os seus anexos que estão no link para que todo mundo faça a consulta, todo mundo leia e depois assista o vídeo ou escolha da forma como vai fazer e faça as suas contribuições. Qualquer pessoa pode fazer essa contribuição, né? Ao final da apresentação, eu vou mostrar para vocês qual é o e-mail ou a forma de se fazer essa contribuição. Então, essa apresentação, assim como tudo que está descrito na administração pública, segue a lei. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Orgânica do Município, elas trazem a necessidade dessa apresentação para a comunidade, com o intuito de tornar o orçamento um instrumento de transparência, né? Então, como forma de tornar transparente um instrumento de planejamento em questão, que é a LOA, como exige a LRF e a Lei Orgânica
deste município. Então, qual é o papel do município? O município compromete-se em tornar pública a presente peça orçamentária por meio deste vídeo explicativo acerca de seus pontos, bem como o seu texto e anexos, como eu falei, além de deixar o espaço adequado para receber da comunidade as suas sugestões. O orçamento no Brasil é um instrumento que ajuda na transparência das contas ao permitir que todo cidadão acompanhe e fiscalize a aplicação dos recursos públicos. Então, o orçamento, a gente tem que entender que a participação popular, ela é importante, tanto no momento do planejamento, quanto no momento da sua execução. Por isso que a gente tem os portais de transparência, para que todos possam acompanhar a aplicação dos recursos públicos. Na LOA, estimamos a receita e fixamos as despesas do município. Então, feita essa abordagem do que é a LOA, do que é esse projeto de lei e o que deve estar contemplado nele, a gente vai passar agora a ver como foi que a gente fez o planejamento dos números em si. Também a Lei 4.320, que é uma outra lei muito importante para a administração pública, em seu artigo 2º, ela traz que o orçamento, em todas as 3 leis orçamentárias, ou no plano plurianual, ou na lei das diretrizes orçamentárias, ou na LOA, eles devem estar descritos, organizados por meio de programa de governo, programas de trabalho de governo. Nesses programas de trabalho, eles são feitos e eles têm um objetivo de ser atendido, né? Então, embora eu não vá apresentar aqui para vocês quanto cada secretaria irá ganhar, né, irá administrar, na verdade. A gente vai tratar aqui de programas de trabalho. Então, eu vou ter programa de trabalho que vai ser de uma secretaria, eu vou ter programa de trabalho que vai englobar elementos de despesa, gastos de diversas secretarias, que a gente chama de unidades orçamentárias. Então, a forma mais simples que a gente imaginou de passar para a comunidade foi da forma que segue aqui. Então, observem que a gente tem aqui todas essas expressões são tecnicamente chamadas de programas de trabalho. Exemplo, a gente tem um programa de trabalho, que é esse primeiro, que tem ação legislativa. Então, 2.558.000. A gente tem assistência à comunidade, 1.716.690,66 centavos. Então, assim, nós fizemos todo esse planejamento com base nessa metodologia, que não é uma escolha, é uma imposição da Lei 4.320. Então, aqui eu trouxe para vocês, para que a gente possa ter uma noção geral. Assistência farmacêutica, R$ 357.167. Alimentação escolar, R$ 1.130.535,52. Então, essa última daqui do slide 9, gestão da política de previdência e regime estatutário, 4.811.000. Então, assim, a gente vai fazendo essa fixação da despesa. Mas para que a gente faça, como foi que a gente chegou nesse número da fixação da despesa? A gente pegou e fez um estudo e vimos que, em função da situação que a gente vive, né, por conta da Covid, a gente não tem ainda uma boa projeção, a gente ainda não tem um prognóstico positivo de crescimento de receita. A receita, ela é prevista com base nos anos anteriores e com base no que a economia nos sugere. Então, a gente, para o ano de 2021, a gente imaginou que o orçamento seria na mesma base do orçamento anterior, com um crescimento módico, um crescimento em torno de 1,6%, que é o crescimento do IPCA.
né? Então, a gente colocou aqui uma totalidade de 99.985.678,80. Existem diversos princípios orçamentários também pré-estabelecidos na Lei 4.320 e outras que trazem o que é que a gente pode colocar dentro desses programas de trabalho e dentro da lei orçamentária. Então, a lei orçamentária ela tem que trazer todos os gastos que a administração pública pensa em realizar e todos os gastos com base nas receitas que entrarão. Então, é importante a gente deixar claro para a comunidade que isso aqui é um planejamento, a gente não tem absoluta certeza de que esses recursos de fato entrarão. Então, após a gente ver como foi que foram fixadas as despesas, a gente vai tratar agora da receita corrente líquida. Quanto à receita pública prevista para o orçamento, ela vai ter que bater com a despesa que a gente acabou de detalhar com base nesses programas de trabalho. A receita corrente líquida do município, ela foi estimada em R$ 89.673.773,73. A receita corrente, toda a receita será 99 milhões, porém, esse quadro que eu estou mostrando agora para vocês é a receita corrente, né? Tem a receita corrente, tem a receita de capital. A receita corrente, ela é fundamental para que a gente veja um ponto bem importante que deve ser obedecido no nosso planejamento orçamentário, que é o gasto com pessoal. Então, as despesas com pessoal, a gente planejou gastar na ordem de 49.523.000. E esse gasto é um gasto que ele tem que ser compatível com essa receita corrente líquida e não com a receita total. Então, em relação à receita corrente líquida, esses 49 milhões, não é todo ele que deve ser confrontado com a receita corrente líquida. A gente tem que tirar dele alguns valores, né? Vamos dizer, esse seria o que a gente chama de folha bruta, né? Então, quais são os valores que são dedutíveis, né? Então, a gente colocou aqui detalhando para vocês. Aposentadorias, pensões do RPPS, regime próprio, né? Regime de previdência próprio, sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores e indenizações e restituições trabalhistas. Esses valores, eles devem ser abatidos do valor bruto da folha para que a gente obtenha uma monta. E esta monta, este valor, este montante é que será comparado com a receita corrente líquida e assim obteremos um percentual. E o percentual que a gente planejou para o município é o percentual de 49,37%. É um percentual abaixo do limite legal, que é o limite legal do executivo para gastos com pessoal, é 54%. Então, mas existe o prudencial. Então, o melhor é que a gente faça um planejamento prudente. Então, idealmente, nós deveríamos gastar menos que os 54%. Né? Então, esse é o nosso planejamento. Qual foi o nosso planejamento com gastos com saúde? Gastos com saúde, assim como a lei diz para a gente que a gente tem que gastar 54% da receita corrente líquida com despesas de pessoal, a lei também diz para a gente que da receita corrente líquida, a base para os gastos com saúde é uma outra receita. Ela é chamada de receita resultante de impostos e transferências constitucionais. Então, é uma outra classificação da receita. Então, para os gastos com saúde, é a RIT, que a gente chama, que é a receita com impostos e transferências. No nosso orçamento, planejamos 33 milhões de RIT. Então, se é 33 milhões de RIT e a Constituição e outras
e outros instrumentos legais dizem para a gente que é 15% minimamente o gasto que o município deve fazer em saúde, então nós imaginamos que o município fará minimamente 16,14% em vez de 15%, ou seja, nós estamos planejando já gastar um pouco mais do que o mínimo, que seria os 15%. Né? Por que muda a base? A base, que se é receita corrente líquida ou RIT, é porque a RIT é uma receita que o município tem o poder discricionário de fazer o uso aonde ele acha mais adequado. Né? Então, a gente, para cumprir, né, essa determinação, estabelecemos que seria 16,14%, que representa quanto? Dos 33 milhões, idealizamos gastar 5.327.000 em gastos com saúde. Gastos com magistério, Fundeb, recursos do Fundeb. O que é que nós imaginamos para o ano de 2021? Aqui a regra é o seguinte, o Fundeb, a gente tem que gastar 60% dos recursos com Fundeb com o pagamento dos profissionais do magistério. Então, a gente planejou gastar 62% do valor que a gente orçou receber. Qual foi o valor que orçamos receber? Está aqui no final do slide 15. 33.443. Então, imaginamos 33.443, 62% seria quanto? 20.747.000. Então, cumprimos a uma determinação importante. Pretendemos cumprir. E os outros 40%. Então, os 40%, eles devem ser até 40% gasto, ou seja, o recurso do Fundeb representa 100%. Então, tecnicamente, a gente fala assim, Fundeb 60%, Fundeb 40%. Então, a gente planejou, no mínimo 60%, planejamos 62%. E até 40%, planejamos 37,96% com ações, com aplicação de recursos que sejam relacionadas à educação, mas que não seja o pagamento do magistério, certo? Em relação a um outro índice bastante importante que a gente, obviamente, planejou atender, é gastos com educação. Assim como existe um mínimo para o gasto com a saúde, também existe a determinação legal de um mínimo a ser gasto com a educação. Ou seja, aquela RIT, que é aquela receita que o município tem o poder discricionário de aplicar, seria 25% de quanto? Então, a gente trouxe aqui o cálculo, né? Então, a gente imaginou gastar com educação infantil 2 milhões, com ensino fundamental 35.366.000, que me dá um total de 37.767.757,03. Então, tirando-se deste valor as deduções legais, né, fica um total de gastos para fins com a saúde de 10.235.000, né? Então, a gente tem aí um índice de 29%, ou seja, a lei diz que a gente tem que gastar 25%, no entanto, nós estamos planejando gastar 29,06%. Então, a gente, só fazendo um breve resumo, a gente viu aqui como foi que foi distribuído, como foi que foi fixada a despesa distribuída em programas de trabalho. A gente viu aqui a estimativa, né, a estimação da receita, como foi que ela foi feita, nós falamos, e falamos sobre as regras de gastos que devem ser legalmente obedecidas. E agora, para encerrar, a gente coloca aqui no slide, no último slide, o e-mail da prefeitura e a forma como a comunidade pode contribuir, que seria como protocolo, fazendo a sua contribuição por escrito e dando entrada no protocolo na Secretaria de Administração aos cuidados da assessoria de comunicação. E
a gente fica à disposição, a gente aguarda que vocês façam as suas contribuições. Ressalto que a LOA ela é amarrada com a LDO e as contribuições que vocês fizeram na LDO elas já estão contempladas nesse projeto, mas vocês podem ficar à vontade e fazê-las novamente ou fazerem os questionamentos que acharem necessário por esse e-mail ou como acharem melhor, ou por e-mail ou dando entrada em um processo físico na Secretaria de Administração. Então a gente fica à disposição de vocês e gostaríamos que vocês participassem. Estaremos com esse vídeo, assim como os anexos da lei, disponíveis por 30 dias para que os senhores façam as contribuições que acharem oportunas.